Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Abram suas Bíblias do Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos continuar nossa caminhada em Marcos, e hoje vamos falar da tentação de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Como vencer as tentações do acusador. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos engrandecer, exaltar Teu santo nome, por todas as Tuas infinitas misericórdias. Sim, por Tuas infinitas misericórdias que não têm fim, e também por Tua graça que é tão maravilhosa. Queremos clamar ao Senhor que venha falar realmente aos nossos corações nessa noite, por meio da palavra do Senhor, que possamos sair daqui fortalecidos, edificados, corrigidos, admoestados, que a Tua palavra possa realmente trazer conforto, consolo, mas também correção aos nossos corações, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado por meio de nossas vidas também, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos acerca do batismo do Senhor Jesus, e na semana passada mesmo eu disse ao final que após Jesus ouvir aquelas palavras maravilhosas do próprio Pai, palavras de encorajamento, em que o próprio Deus diz: Tu és o meu filho, o meu amado, em ti me comprazo. Ou seja, depois de receber essas palavras que o fortaleceram, que deram-lhe forças, que deu a ele, essas palavras que deram a ele ânimo para ele seguir em frente, depois de ser cheio do Espírito Santo, o texto de Marcos diz que logo a seguir, ou seja, logo após isso, o Espírito o impeliu para o deserto. O impeliu. É interessante, já para nós iniciarmos essa mensagem, que o termo que Marcos vai usar aqui, impeliu para o deserto, ekbalo, esse termo quer dizer, ele, como se o Espírito o forçou, o expulsou para ir para o deserto. É o mesmo verbo que logo a seguir, neste mesmo capítulo, quando Jesus expulsa vários demônios, ele é usado, que haviam vários demoniados que apareciam perante Jesus, e ele os expulsava, está lá no versículo 34, ou seja, em outras palavras, é como se o Espírito Santo tivesse o dever de levar Jesus, não que ele não quisesse, de fato Jesus ele estava disposto desde o princípio, por isso ele é o Filho amado, em que realmente o Pai tem prazer nele, ele estava disposto a obedecer, mas o Espírito achou por certo o impelir. Lucas e Mateus vão usar outros verbos, né? Eles vão escrever depois de Marcos, como nós já explicamos acerca dos evangelhos sinóticos, e eles não vão usar o termo impelir ou expulsar, eles vão usar um verbo mais leve, vamos dizer assim. Mateus, por exemplo, vai dizer que ele o levou para o deserto. Em todo caso, o Espírito guiou, levou, para que Jesus, de fato, cumprisse o propósito de Deus. Eu gostaria que você abrisse em Mateus, porque
Como nós vimos, este relato da tentação de Jesus em Marcos, ele é um tanto, vamos dizer, resumido. Ele usa 2 versículos, mas é importante nós lermos os evangelhos sinóticos, textos paralelos acerca desta mensagem, para que a gente possa, vamos dizer assim, ter mais argumentos bíblicos para poder traçar e expor essa mensagem hoje. Abra aí em Mateus capítulo 4. Quando nós lemos exatamente assim, lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, a seguir foi Jesus levado, veja, como eu havia dito, Mateus diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observe bem os detalhes. Mateus diz que foi depois de jejuar, mas Marcos diz não, que ele foi tentado por Satanás. Lucas também, se você abrir lá em Lucas, ele vai dizer também que depois, ou seja, foi tentado durante o período que ele passou ali. Apenas Mateus diz que ele foi tentado depois, mas depois nós vamos explicar a respeito disso. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, aliás, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu gostaria de chamar a atenção para ler apenas 2 versículos do relato de Lucas. Os irmãos não precisam abrir. No versículo 1 do capítulo 4 de Lucas também ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Chamei a atenção para esses versículos, ou para esses textos de Mateus e Marcos e Lucas, para que a gente possa, vamos dizer, ter uma visão mais completa desta experiência de Jesus. Diante dessa experiência incrível, aliás, tem alguma coisa interessante e inédita nessa experiência. Como nós podemos perceber, no deserto, onde não havia ninguém, onde Jesus estava só, completamente só, apenas ele, e ali o diabo e depois os anjos de Deus, não havia mais ninguém dentre os homens. Então, como Mateus, Marcos e Lucas registraram essa história, certamente ela foi narrada pelo próprio Jesus. Então a gente vai ver que de todas as passagens do Evangelho, esta é a única passagem em que o próprio Jesus, ou seja, ele faz um registro autobiográfico, ele narra a respeito de uma experiência que teve a um dos seus discípulos, provavelmente a Mateus, provavelmente Lucas deve ter recebido essa informação de outras fontes, mas é interessante que Jesus foi a única testemunha dentre os homens, para que essa história fosse registrada. Mas o que chama a atenção logo de início, isso é sério, e nós precisamos pensar a respeito, 2 perguntas muito importantes. Jesus poderia ser tentado? Essas perguntas foram levantadas por muitas pessoas. Muitos questionaram: será que Jesus de fato ele poderia ser tentado? Será que ele poderia ceder à tentação e falhar? Sabe, nós acabamos de ler que
Lá em Marcos, o registro anterior à tentação, que ele ouviu a voz do céu dizendo: tu és meu filho amado, ou seja, o testemunho do próprio pai, que ele era o filho de Deus. E nós, como nós explicamos, não apenas filho como nós, adotados por Deus, mas não, ele era o unigênito de Deus, o verdadeiro filho de Deus, da mesma espécie, da mesma gênese, unigênito, ou seja, a Deus como pai. Como ele poderia então ser tentado, se ele era Deus e mais, cheio do Espírito Santo? E mais, Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Lá no capítulo 1 ele diz: nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e uma vez que essa cobiça consegue lugar no nosso coração, então o pecado é gerado e depois gera a morte. Mas não é o caso de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele era o ente santo. O próprio anjo falou a Maria: olha, o ente que está em ti é santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, portanto ele não tinha a nossa natureza, então ele não poderia ser tentado internamente pela própria cobiça, pois não possuía, mas ele precisava ser tentado externamente, e o agente que Deus usou para provar o próprio Jesus, veja que nos três relatos de Lucas, de Marcos e Mateus, é que Jesus foi levado pelo próprio Espírito, ou levado, ou guiado, como diz Lucas, ou como diz Marcos, impelido, para ser tentado pelo próprio Satanás, o diabo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o diabo não é uma lenda. Ainda pessoas creem que o diabo é apenas uma lenda, mas o diabo é real, um ser caído que tenta se opor a tudo que é de Deus, e ele sempre tentou se opor a Jesus. Mas era importante, e aqui nós podemos entender por esse relato, apenas para introdução, depois de entrarmos, daqui a pouco nós vamos entrar nas três tentações que Mateus ele vai apresentar, e isso é muito importante nós falarmos, mas apenas para nós iniciarmos esta mensagem, ainda como introdução, algumas coisas interessantes. Semelhanças. Nós lemos que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi tirado do Egito, e ele passou pelo mar. Aliás, Paulo diz que eles foram batizados na nuvem, também foram batizados no mar. É como se fosse Deus tirou o povo de Israel, e agora não era mais apenas um simples povo que ali cresceu no Egito, mas agora era o seu próprio povo, que ele havia escolhido, e que ele havia decidido que ele seria o seu povo para cumprir todos os seus propósitos. E ele então faz com que aquele povo passasse pelo Mar Vermelho, e depois do seu batismo, aquele povo foi provado também por 40 anos, e Jesus aqui, depois do seu batismo, ele foi provado por quantos dias? 40 dias. Talvez o Espírito Santo queira nos ensinar, isso disse Augusto Nicodemos, provavelmente esta é a mensagem do Senhor, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós passamos a ser povo de Deus, quando nós passamos também pelo batismo, e nos associamos a Deus, nós não vamos direto para o céu, não é? Nós não vamos direto para a glória, nós vamos ser provados. Talvez você pense: minha vida não está fácil, a luta tem sido grande. Mas quem disse que seria fácil? Jesus tinha acabado de ouvir as palavras: tu és o meu filho, o amado, em quem eu me comprazo. E agora ele estava no deserto. Interessante falarmos sobre o deserto. João Batista ele estava pregando no deserto. Jesus ele foi até o deserto onde João Batista estava e foi batizado ali às margens do Jordão. Mas o texto diz que o diabo, aliás, que o Espírito o levou para o deserto. Então foi para um deserto ainda mais deserto do que o deserto de João. E segundo alguns estudiosos, provavelmente era ao sul de onde estava João Batista, ao sul do Mar da Galileia, em direção ao Mar Morto. Ali havia um deserto tão inóspito, cerca de 53 quilômetros de comprimento por 25 quilômetros de largura, um deserto escaldante que parecia um forno durante o dia, onde havia pedras calcárias, não havia vegetação, não havia água, e Jesus estava ali 40 dias passando por lutas e provações.
Interessante que o primeiro Adão, né? Paulo diz que Jesus ele é o quê? O segundo Adão, o último Adão. O primeiro Adão também foi tentado. Só que Adão foi tentado onde? No jardim. Adão não estava faminto. Adão não estava com fome. Adão, ele não teve que ser tentado de uma maneira tão difícil como foi Jesus, porque ele estava sozinho. O texto de Marcos diz que ele estava com as feras, ou seja, ele estava num lugar inóspito, quente. Durante o dia era muito, muito quente, à noite era muito frio. Então Jesus não tinha muito tempo para descansar, um lugar para descansar, para se alimentar, e a tentação dele foi muito difícil. Mas era um momento de provação que Deus permitiu, pelo qual, ou passar por ela, para que ele pudesse então enfrentar o que ele deveria enfrentar pela frente. E nós vamos falar mais a seguir a respeito disso. De fato, a tentação de Jesus foi um momento de prova, um momento de luta, mas preparou Jesus para a cruz, preparou Jesus para vencer todas as tentações, preparou Jesus para vencer todas as dificuldades, para cumprir todo o propósito que Deus havia colocado em sua vida. Meus irmãos, a tentação foi um marco na vida de Jesus. Ele precisava passar, ele precisava ser preparado, para que ele pudesse então ter a vitória final sobre a morte e o diabo. Não foi ali que ele venceu o diabo, ali foi a primeira vitória, a vitória em uma batalha, mas a guerra ainda não havia sido totalmente travada. Não era ali o final da guerra, era o final apenas de uma batalha. E nós podemos aprender muitas coisas ali neste texto, principalmente, né, em Mateus e Lucas, que vamos dizer, amplia mais a história. E a coisa mais importante, meus irmãos, é que a tentação de Cristo nos mostra claramente o quanto ele realmente foi tentado, e quais foram as suas armas para vencer o diabo. Quais foram as armas de Jesus para vencer o diabo? Vamos olhar quais foram essas armas. Em primeiro lugar, Jesus foi tentado a não depender do Pai. Você já parou para pensar nisso? Nos exemplos que Mateus apresenta aqui, Lucas, eles apresentam 3 tentações. É interessante que Lucas diz que ele foi tentado, por isso que eu falei que é tão importante ler os textos de Lucas, e eu li o versículo 13, né? No versículo 13 de Lucas diz: passadas as tentações de toda sorte, ou seja, as tentações de Jesus não foram apenas essas 3, foram várias, como diz Lucas e Marcos, ou seja, foi tentado durante todo aquele período de 40 dias ali, não apenas depois, ao final, como diz Mateus, mas provavelmente durante todo o período. Mas essas 3 tentações trazem ensinos maravilhosos, e o primeiro ensino está aqui, exatamente nos versículos 3 de Mateus. Vamos dar uma olhada novamente? O diabo, o tentador, diz a Jesus no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus: aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, os primeiros versículos, Deuteronômio 8:3, onde o próprio Deus fala com a nação de Israel: eu te tentei, eu permiti a tentação que viesse sobre vocês, para que vocês fossem tentados, para que vocês aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante, meus irmãos, quando nós lemos o texto, principalmente a nossa tradução, a gente tem a impressão que o diabo como que se duvidasse que Jesus era Deus, que duvidasse que Jesus era o Filho de Deus. O diabo, né, na nossa versão diz: se tu és o Filho de Deus. Mas na verdade, a melhor tradução talvez fosse: sendo tu o Filho de Deus, ou já que és o Filho de Deus, faça com que as pedras se transformem em pães. Na verdade, meus irmãos, o diabo aqui, ele não está duvidando que Jesus seja o Filho de Deus. Na verdade, ele está tentando desviar Jesus do seu propósito.
Ele está tentando Jesus a não depender do Pai. Ele está dizendo: você tem milagres, você sabe, você é o Filho de Deus, você é capaz, você pode fazer milagres, você pode quando quiser, você está com fome. Pare com isso, pare de sofrer. Não tem uma igreja que tem uma mensagenzinha? Pare de sofrer, pare com isso, use o seu poder, transforme pedras em pães, pare com essa fome, pare de sofrer. Em outras palavras, não fique aí aguardando o seu pai, não. Você tem o poder para fazer isso, e tem mesmo. Vocês se lembram que Jesus alimentou mais de 5 mil homens, aliás, mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele não poderia ter transformado pedras em pães? Claro. O diabo então estava aproveitando, vamos dizer assim, um momento de fraqueza, não moral, mas fraqueza física. O texto diz lá em Mateus que ele teve fome, é óbvio, 40 dias sem comer. Nós não podemos esquecer que Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também era o quê? 100% homem. Ele sentia fome, claro, ele sentia sede. Lembra-se quando ele estava lá com a mulher samaritana, ele sentou-se e pediu água para beber, estava com sede. Ele estava na cruz, ele estava com sede, pediu também algo para beber, e lhe deram vinagre. Claro que Jesus tinha fome e tinha sede, mas o diabo, aproveitando aquele momento de fraqueza física, mas muito mais do que isso, aproveitando-se do poder de Jesus, sabendo ele ser o Filho de Deus, ele tentou Jesus para usar a sua capacidade, ou a sua divindade, para fazer milagres, para não depender do Pai. Da mesma forma ele faz isso com a gente, meus irmãos. Não se engane. O diabo, ele vai lá onde que a gente tem as maiores capacidades. O diabo sabe que nós temos talentos. O diabo sabe que nós temos dons e graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas ele quer fazer com que a gente também não dependa do Pai. Que a gente viva uma vida independente do Pai. Que a gente faça aquilo que nos agrada, não o que agrada o Pai. Quantas pessoas não foram enganadas pelo diabo, que receberam tantos talentos, e hoje não usam esses talentos para a glória de Deus, mas usam esses talentos para beneficiar-se a si mesmo, para gloriar a si mesmo, seus próprios nomes. Era isso que o diabo queria, levar Jesus a não depender do Pai, a não estar completamente na dependência do Pai a que ele amava. Quantas vidas não fizeram isso? Hoje de manhã eu citei um exemplo, só para citar um exemplo. Quantas pessoas não recebem talentos de Deus? Talentos assim, que são grandes, e muitas vezes acabam se desviando. Eu usei um exemplo muito famoso, Elvis Presley, um homem que tinha um talento grande, um homem que tinha uma voz linda. Eu já ouvi vários hinos. Você pode procurar no YouTube Elvis Presley, hinos, você vai encontrar lá, hinos que ele cantava na igreja, quando ele estava na igreja, hinos maravilhosos, lindos, porque ele tinha uma voz muito bonita, mas depois ele foi se afastando de usar aquele talento para Deus, para beneficiar a si mesmo, ou seja, para ganhar sua fama, para ser honrado pelos homens, e ele acabou se desviando para as drogas, e acabou tendo aquele final que a gente conhece, que não é segredo para ninguém. Muitas vezes acontece isso, o diabo quer nos desviar da busca para a glória de Deus, para nós buscarmos a nossa própria glória, para nós não dependermos de Deus, e dependemos de nós mesmos, da nossa própria força. Mas Jesus não aceitou isso. Mas como foi que Jesus derrotou o diabo? Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu era mais novo, mais jovem, eu ficava pensando, mas eu não consigo entender essas palavras de Jesus, porque de fato, nós precisamos de pão, não é? Porque pão aqui não simplesmente significa pão, significa alimento. O homem viverá sim, ele precisa de pão para viver. A vida, a nossa vida depende de alimento, mas o que é que a palavra está dizendo? Que não é essa vida, não é a vida humana, não é essa vida passageira que aí são 70, 80, 90 anos, essa vida que dura tão pouco tempo. Ele estava falando de uma outra vida,
falando da vida eterna. Ou seja, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos afiamos da palavra de Deus, quando nós realmente nos dobramos diante da palavra de Deus, aceitamos a palavra de Deus para nós, nós temos a verdadeira vida. É uma vida que é para sempre, é uma vida que é eterna. Ou seja, ainda que ele morresse de fome, ele tinha a certeza de que a palavra de Deus é a certeza para a vida. É isso que nós precisamos aprender. A palavra de Deus para a vida. Mas ainda há o diabo, olha para você ver tanto que o diabo é sagaz. Observe o versículo 5. O diabo, na primeira tentação, aqui, registrado por Mateus, na primeira tentação, Jesus o responde como? Usando as escrituras. Está escrito. E olha como o diabo é sagaz. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vocês percebem essa sagacidade do diabo? Percebem essa sagacidade do diabo? Jesus havia derrotado a primeira tentação usando as escrituras. Agora o diabo, então está certo. E ele vai e usa as escrituras também. O diabo é muito sagaz. E ele é terrível. Ele é terrível. E ele agora lança uma outra tentação para Jesus, usando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Observemos bem, Salmo 91. Olha o que diz a palavra do Senhor aí no Salmo 91, versículos 11 ao versículo 12, 11 e 12. E vamos comparar com as palavras do diabo. Presta atenção. No Salmo 91, versículo 11 a 12 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Na tentação o diabo disse para Jesus: porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Percebeu alguma falta aí, meus irmãos? Sim, está faltando uma frase. Olha só, de propósito o diabo deixou de fora esta frase: em todos os teus caminhos. Está lá no versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, a promessa de Deus para Jesus, ou para o escolhido de Deus, é que ele guardará, mas nos caminhos, não se ele desviasse do caminho. Mas o diabo de propósito fez isso, porque o diabo ele é sagaz, meus irmãos. Qual é a tentação do diabo? A tentação do diabo era que Jesus ele fosse arrogante, prepotente, e também tentasse a Deus. É como se Jesus tivesse a dizer assim: eu me jogo sim, e Deus é obrigado a cuidar de mim, o meu Pai é obrigado a guardar em mim, porque está escrito. Essa era a tentação do diabo, e muitas vezes ele faz isso. Ele quer nos tentar a ser arrogantes, prepotentes, não sermos humildes, e ele distorce. O diabo, para nos enganar, ele é capaz até de distorcer a palavra de Deus. É isso que ele tem feito durante toda a história. As maiores heresias, as maiores mentiras que têm sido pregadas por aí, elas estão baseadas, sabe onde? Não nos outros livros sagrados, não nos livros de filosofia que existem por aí, mas da própria Bíblia. Muitos pregadores, muitas vezes até inspirados pelo diabo, pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia, manipulam a Bíblia, ensinam coisas terríveis, mentirosas. Por quê? Porque são armas do diabo para enganar as pessoas. A Bíblia, se ela for pregada, ela tem que ser pregada na sua inteireza, para que realmente seja a palavra de Deus. Um certo pregador, teólogo, já disse certa vez que a Bíblia é a mãe das heresias. Não é porque a Bíblia ela é uma heresia, não, mas que se ela não for pregada, se ela não for ensinada corretamente, se ela não for levada a sério, se ela não for entendida na sua
inteireza, ela pode sim ser distorcida, e é isso que os homens têm feito, e é isso que o diabo tem feito, é isso que o diabo tentou fazer com Jesus, tentou enganá-lo para que ele se tornasse um homem arrogante, e fizesse prova, e tentasse o próprio Deus, mas Jesus respondeu, usando também a palavra de Deus, usando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Sabe quantas vezes o diabo não tem falado dessa forma? Algum tempo atrás, algumas pessoas, pregadores da teologia positiva, diziam assim: Deus é obrigado a te abençoar, irmãos. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Eu já ouvi. As pessoas dizem: Deus é obrigado, porque Ele revelou na palavra dEle, quem semear, quem pouco semeia, muito pouco semeia, pouco colherá, mas quem muito semeia, muito colherá. Ele diz: se você entrega as suas ofertas, se você contribuir com a Deus, Deus é obrigado a te abençoar. Vocês já viram? Pois é, tem pessoas que ensinam que Deus é obrigado, ou seja, da mesma forma, como se o diabo estivesse falando, Deus é obrigado. Como se Deus é obrigado? Deus é totalmente misericordioso, tudo que Ele nos dá é por pura misericórdia e graça, nós não merecemos nada, Ele dá por pura misericórdia, Ele não é obrigado a dar, mas é como se Deus fosse tentado. As pessoas muitas vezes querem tentar Deus, obrigar Deus a fazer as coisas, e é isso que o diabo queria, que Jesus não fosse humilde, que ele não dependesse de Deus, mas que ele tentasse a Deus com sua arrogância, jogando-se lá de cima, para que Deus fizesse aquilo que ele queria, mas o diabo distorceu a palavra de Deus para falar isso. Mas, meus irmãos, continuemos, em Mateus, ainda, agora no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, gostaria de chamar a atenção de ainda ler em Lucas, porque Lucas vai dar, vamos dizer assim, um esclarecimento ainda maior nessa passagem, porque diz aí em Lucas: então, veja, versículo 5 de Lucas: e levando-o, mostrou um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será tua. Interessante que Lucas, ele traz um detalhe que Mateus não trouxe, ou seja, o diabo, ele aqui vai usar também de sagacidade e até de mentira. Sabe, na terceira tentação, o diabo na verdade está tentando Jesus a fugir da cruz. Como? A receber a glória, a honra e o poder, sem passar pela morte, sem passar pelo sofrimento, apenas adorando. E mais, o diabo ainda mentirosamente, de forma enganosa, como um jogador que engana o outro, que blefa, ele diz: tudo me foi dado. Aonde está escrito que os reinos e o poder deste mundo foram dados ao diabo? Em que lugar? A Bíblia diz, na verdade, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Não, apesar de João dizer que o mundo jaz no maligno, não é o mundo, não são as pessoas do mundo, não é o poder deste mundo, mas é, na verdade, o mundo ali, em João, na verdade, está falando dos valores deste mundo, das ideologias deste mundo, dos pensamentos e filosofias deste mundo, que são contra Deus. Então eles jazem no maligno, mas não o mundo. O mundo é do Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor, o único que reina sobre este universo, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas o diabo queria enganar Jesus. Simples, você não precisa ir pela cruz, você não precisa sofrer, você não precisa ir para o caminho da morte, do sofrimento, simplesmente você tem que se prostrar diante de mim e adorar a Ele. Mas Jesus novamente derruba o diabo, usando o quê? A palavra de Deus.
Está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ou seja, o diabo foi derrotado a todo momento, em todo instante, porque Jesus, ele era decidido, ele estava disposto a ser totalmente dependente do Pai, totalmente obediente ao Pai, e ele conhecia a palavra de Deus e tudo que estava escrito a respeito dele para o derrotar, tudo. Mas ainda gostaria de chamar a atenção para o último versículo de Lucas, dessa passagem, versículo 13, que diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É interessante que em Mateus diz aqui que com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam, assim como Marcos diz essas palavras. Mas Lucas traz também um detalhe que nem Mateus nem Marcos trouxe. Lucas diz: até o momento oportuno, ou seja, o diabo não abandonou Jesus de uma vez. Aqui foi a primeira derrota do diabo, mas não foi a única. Foi a primeira vitória de Jesus, mas não foi o fim da guerra. É interessante que, segundo os estudiosos, na época de Jesus, aliás, antes da época de Jesus, poucos anos antes de Jesus, alguns anos antes de Jesus, alguns séculos antes de Jesus, não havia este fenômeno que aconteceu exatamente na época de Jesus. Logo após aqui ele ser tentado, e ele convocar os seus discípulos e começar o seu ministério, o diabo, em várias ocasiões, os demônios tomavam pessoas, apareciam diante de Jesus, tentavam Jesus, diziam: ei, tu és o Filho de Deus, e faziam coisas que, tentando realmente se colocar na frente de Jesus para derrubá-lo. O diabo também usou os religiosos para querer humilhar Jesus, como os fariseus, os escribas que se opunham a ele, e que até o chamavam de príncipe dos demônios, blasfemando contra o Espírito Santo. Na verdade, o diabo até mesmo usou os seus próprios seguidores. Vocês se lembram? Que Pedro, aquele que havia recebido do próprio Jesus as palavras: tu és Pedro, não foi o Espírito que o revelou, mas foi o Pai que o revelou, quando ele disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Logo após, Jesus disse que iria para Jerusalém para ser morto. Pedro disse: não, Senhor, não permita que isso te aconteça. Ele disse: arreda-te, Satanás. Era Satanás querendo desviar novamente Jesus da cruz. Jesus estava sendo o tempo inteiro, a oposição do diabo não se apartou dele. O tempo inteiro o diabo queria desviá-lo da sua missão, assim como ele constantemente, meus irmãos, não se engane, vai querer nos desviar do caminho do Senhor. Ele vai se colocar contra nós. Assim como Jesus foi tentado, nós somos tentados, seremos tentados, com toda certeza. Esta passagem, meus irmãos, concluindo aqui, tão maravilhosa, nos traz estes maravilhosos ensinos. Jesus, de fato, em tudo foi tentado, mas ele venceu o diabo desde o início. Jesus foi aquele que venceu o diabo como segundo Adão, superior ao primeiro. E aqui ele nos ensina que é por meio da palavra de Deus, que é por meio da certeza, da obediência e da dependência do Pai, é que nós vamos vencer o diabo. Nós não podemos vencer o diabo por nossa própria força. Nem o Filho de Deus quis vencê-lo com a sua própria força. Ele venceu com as armas do próprio Deus, a sua palavra e a dependência dele e do Espírito Santo. E é isso que Jesus vai nos ensinar aqui. E eu gostaria de trazer, meus irmãos, é muito importante prestarmos atenção nisso. 5 aplicações para as nossas vidas. 5 aplicações muito importantes que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Preste atenção. Aplicações são muito importantes. Elas são talvez a parte das mais importantes do sermão. Primeira aplicação: assim como o nosso mestre, também seremos tentados. Por isso ele nos ensinou a vigiar e a orar, que significa depender de Deus. Não 90%, nem 95%, nem 98%, nem 99%, mas 100% de Deus. Nós temos
que depender de Deus, meus irmãos. Nós não vamos vencer as tentações, as provações e as lutas, se não dependermos 100% de Deus. O diabo nos tentará constantemente. Segundo, meus irmãos, o diabo ele é sagaz e usará todos os meios para nos derrotar. Não se enganem, como o apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos as suas maquinações, as maquinações do diabo. O diabo é muito sagaz, ele é muito esperto, ele vai usar às vezes até a Bíblia, como ele usou aqui, vocês se lembram, o Salmo 91 distorcido, faltando um trecho para enganar Jesus. O diabo vai querer nos enganar várias vezes, ele vai usar até pessoas, talvez do nosso convívio, vai usar pessoas da nossa igreja, da nossa família, vai usar muitas ocasiões para nos derrubar, e até mesmo a Bíblia, se ele puder, como de fato, às vezes usa, distorcendo-a, não sendo fiel a ela, mas nós temos que ser cuidadosos. Por isso que nós temos que ser como os bereanos. Vocês se lembram dos bereanos? Paulo estava pregando na cidade de Bereia, e quando ele começou a pregar, os bereanos, espera aí, Paulo, calma aí que nós vamos dar uma olhada aqui. E eles foram lá nas escrituras para conferir se o que Paulo estava dizendo era verdadeiro, porque Paulo pregava usando as escrituras lá do Antigo Testamento, que revelavam Jesus, e eles conferiam. O que Paulo fez? Ele ficou chateado? Não, ele na verdade elogiou que eles eram mais nobres, porque conferiam a palavra de Deus, e é isso que nós temos que fazer. O diabo muitas vezes vai querer nos enganar, nós temos que ler a Bíblia, conferir se realmente é assim. Terceira aplicação, meus irmãos, e aqui está realmente relacionada à palavra de Deus. Precisamos conhecer e estar firmes na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, que é a espada do Espírito, com o qual nós podemos derrotar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a espada do Espírito, ela vai nos dar vitória. Nós precisamos conhecer a Bíblia, meus irmãos. Meus irmãos, é triste como muitas pessoas não conhecem a Bíblia. Cristãos que às vezes estão há muito tempo na igreja, sabe? O Hernandes de Lopes falou algo interessante. Às vezes as pessoas conhecem piadas, muitas e muitas piadas, das mais engraçadas ou das mais inconvenientes, mas não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem o nome de todos os personagens da novela da Globo. Eu nem sei porque nem assisto, nem sei o nome da novela que está passando, mas eu sei que tem gente que conhece todos os personagens das histórias dessas novelas, conhece a escalação do time de futebol preferido, conhece de história, geografia, claro, isso é muito bom, e é importante conhecer também, conhece de tudo, mas não conhece a palavra de Deus. Às vezes nós pedimos, vamos abrir em Filemon, a pessoa está lá perto de Salmos procurando Filemon, vamos abrir Abacuque, e está lá perto de Apocalipse procurando Abacuque, não sabe nem onde estão os livros, não tem nem os versículos de cor. Interessante, quando Jesus derrotou o diabo, ele não tinha nem o pergaminho com ele, tinha? Jesus citou as escrituras porque tinha de cor, seu coração, veio de cor, de coração, ele tinha na mente e no coração. Precisamos conhecer a palavra, precisamos meditar na palavra e guardá-la em nosso coração. Quarto lugar, meus irmãos, quarta aplicação, nós temos um sumo sacerdote. Isso é maravilhoso, irmãos. Abra sua Bíblia, esse texto nós temos que ler. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, que nos diz assim. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. Meus irmãos, ele conhece cada tentação que nós passamos, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E onde está hoje Jesus? Em Romanos diz que ele não apenas morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Porque ele intercede por nós? Porque ele sabe realmente pelo que passamos. Como nós poderemos vencer? Na dependência dele. Por último, meus irmãos, nós não devemos buscar o caminho fácil. Nós não devemos buscar o caminho fácil. Jesus, ele resistiu ao diabo e dependeu totalmente do Pai. Assim como
Jesus dependeu do Pai, nós também devemos depender. Não é um caminho fácil, não é o nosso agrado, mas é agrado de Deus. Mas nós temos alguém que intercede por nós, aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele passou por este teste e venceu por causa de mim e por causa de você, por amor a mim e por amor a você. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por causa de Cristo Jesus, que enfrentou todas as lutas, que enfrentou todas as dificuldades, que enfrentou o diabo cara a cara e o derrotou na confiança e na fé e na dependência do Senhor. Nós te louvamos porque Ele derrotou o diabo, de todas as tentações suportou, e lá na cruz Ele o venceu